Fala, turminha, professor Felipe Rabelo na área, e hoje nós vamos fazer uma super revisão dos conceitos iniciais da química geral. Esses assuntos são assuntos abordados tanto no nono ano quanto na primeira série do ensino médio, e a partir da compreensão dos fundamentos da química, teremos condições de aprender conceitos mais complexos, tanto em química quanto em física. Portanto, o título dessa aula vai ser Revisão dos conceitos iniciais da química geral. A partir de 13 exercícios, nós retomaremos tópicos importantes, tópicos iniciais e tópicos introdutórios sobre química geral. Então, quais são os temas dessa aula? Vamos falar sobre matéria e energia, vamos falar sobre mudanças de estado físico, temperatura e calor, ainda um pouquinho sobre evolução dos modelos atômicos e, por fim, semelhanças atômicas, isóbaros, isoeletrônicos, isótopos e isótonos. A partir de 13 exercícios de revisão, teremos a oportunidade de resgatar, turminha, esses conteúdos. Então aproveite a oportunidade, fique aí até o final para a gente revisar tudinho. Beleza? Então vamos que vamos. A primeira questão traz o seguinte enunciado. Observe a imagem abaixo e comente todas as possibilidades de transformações de energia que encontrar. Turminha, nós sabemos que todas realmente é muita coisa, né? Isso aqui é uma provocação. Quando eu falo assim, ó, todas as possibilidades de transformação de energia que você encontrar aqui, eu estou justamente estimulando a sua percepção sobre o princípio do que é energia, né? Então, todas aqui, galera, na verdade, é o máximo que você conseguir encontrar. Eu sugiro o seguinte: seria legal nessa atividade que você pausasse, observasse cada pergunta e depois desse o play para observar o comentário que eu vou fazer acerca de cada questão. De antemão, o propósito dessa questão é o seguinte: você pensar que energia não é criada. A gente não planta energia. A gente não produz energia do nada. As energias, elas são transformadas de uma forma de energia em outra forma de energia. Então, só para citar, por exemplo, na constituição de uma pilha, dependendo do tipo de pilha, vai ter alguma variação, mas a ideia básica de uma pilha é que ela tenha elementos que sofram oxidação, nessa oxidação sejam capazes de liberar elétron, e justamente a liberação dos elétrons provenientes dos elementos gere uma corrente elétrica suficiente para o funcionamento, por exemplo, de um equipamento. Então eu posso falar que a energia química pode ser convertida em energia elétrica. Essa é uma conversão de energia. Eu posso ainda pensar na possibilidade, de carvão ou lenha ou um combustível qualquer. Poderia falar em algum gás, poderia falar em gasolina, em etanol. Quando um combustível sofre a combustão e libera calor, eu tenho essa energia que estava contida no combustível sendo transformada em energia térmica. É uma conversão da energia química que nós poderemos chamar depois em termoquímica de entalpia, convertendo entalpia em calor. São os processos exotérmicos. Por exemplo, quando essa maçãzinha aqui, tá? Ou quando esse fruto, ele solta da árvore, percebam que ele, que estava parado, ganha movimento. Em compensação, ele tinha alguma altura associada e ele perde essa altura. Um corpo que tem massa, todo corpo tem massa, né? Então o corpo vai obedecer a essa fórmula, mgh, que a gente entende por energia potencial.
Quando a altura diminui, o corpo perde energia potencial. Em contrapartida, ele ganha energia cinética. E aí, turminha, a gente poderia explorar várias outras possibilidades. O objetivo dessa questão é o seguinte: a gente perceber que as formas de energia são transformadas, não são criadas. A energia é transformada, beleza? Esse é o princípio da conservação da energia. Beleza, beleza? Então, por exemplo, observem só uma TV. Uma TV, para funcionar, a gente liga essa TV na rede elétrica. Beleza? A tomadinha dela vai ser ligada numa fonte de energia elétrica. Sendo que essa energia elétrica será convertida em outras formas de energia. Será convertida em energia térmica, porque se eu puder medir a temperatura da TV quando ela é ligada, certamente a temperatura dela aumenta um pouco. Essa forma de energia elétrica, parte dela vai ser convertida em energia luminosa, porque eu tenho a saída da TV de luz. Luz são fótons, e fótons são pacotes eletromagnéticos de energia, pacotes bem definidos. Ainda, eu não tenho som, posso aumentar, diminuir o volume, essa energia acústica, que a gente também chama muito de energia sonora, né? Mas enfim, o som é uma forma da energia se expressar. Beleza? Portanto, uma forma de energia, que é essa energia elétrica, está sendo convertida em algumas outras formas de energia. O clássico exemplo de uma hidrelétrica. Como que funciona basicamente uma hidrelétrica? Uma hidrelétrica, ela tem a capacidade de represar água, né? Então aqui existe uma contenção, ó. Isso aqui é uma contenção de água. A hidrelétrica, ela vai reter água. E quando libera a passagem de água aqui por essas compotas, o que vai acontecer? Turbinas existentes aqui neste local irão girar pela passagem de água. Então existia uma energia potencial gravitacional da água aqui, que será convertida em energia cinética pela rotação das turbinas, justamente nesse descer da água. A água não está descendo, então existe uma energia potencial gravitacional que está sendo convertida, turminha, em energia cinética. Essa conversão de energia que vai produzir energia elétrica. O movimento das turbinas irá funcionar como geradores de energia elétrica. Percebam que eu tenho conversões de formas de energia. Então eu tenho a água represada com energia potencial. A partir do momento que a água desce pelas compotas, a energia potencial provoca o movimento das turbinas, então é convertida em energia cinética, e essa energia cinética vai gerar eletricidade. Esse movimento vai gerar eletricidade. Se alguém aqui já assistiu, por exemplo, o filme O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme sensacional, conversa muito sobre essa ideia aqui da energia cinética ser capaz de gerar eletricidade. Tudo bem, turminha? O movimento gerando eletricidade. Vamos avançar. E uma termoelétrica? Esse aqui seria um esqueleto bem básico de uma termoelétrica. A termoelétrica, ela tem um estágio a mais, né, do que a hidrelétrica. Por quê? Olha como é que vai funcionar. A hidrelétrica, ela vai capturar água em uma fonte, então pode ser aqui um lago, algum mar, né? Ela vai capturar água, beleza? Vai bombear essa água para um sistema. Essa água bombeada para o sistema, ela vai chegar em uma caldeira. E aqui é a grande diferença de uma termoelétrica para uma hidroelétrica. Por quê? Na termoelétrica, eu preciso desse carinha aqui, ó, que é um combustível fóssil, que normalmente é o carvão, que vai ser queimado para aquecer a água. Então vamos lá, eu uso combustível fóssil, e essa é uma desvantagem por conta de investimento. Eu tenho a despesa
do combustível e por uma questão ambiental, que eu tenho aqui a geração de CO2, a queima aqui vai liberar CO2, portanto, as termoelétricas, elas são nocivas em relação ao aquecimento global, por exemplo. Muito bem, olha o que vai rolar. Essa energia química armazenada no combustível será convertida em energia térmica e o calor irá elevar a temperatura dessa água que está sendo bombeada para a temperatura de ebulição. Num primeiro estágio, vai aquecer até chegar à temperatura de ebulição, que é o calor sensível. Chegando ao ponto de ebulição, vai continuar fornecendo calor para mudança de fase, mudança do estado líquido para o estado vapor, que vai ser o calor latente de vaporização, e finalmente esses vapores vão chegar a uma turbina. O movimento dos vapores na turbina vai gerar o mesmo princípio que nós falamos a partir daqui da hidrelétrica. Essa energia cinética vai gerar energia elétrica. E a água retorna para o ciclo, gerando alguns também desequilíbrios para o ecossistema, desequilíbrios térmicos para o ecossistema. Beleza, turminha? O conceito é o seguinte: as formas de energia se transformam de uma na outra. O exemplo também do skatista é muito legal, porque a gente vai perceber que o skatista é o exemplo também clássico de mudança de energia potencial em energia cinética. Por quê? Esse aqui é o ponto mais alto que o skatista alcança. Nesse ponto, a velocidade vertical dele, é zero. A velocidade dele é zero. Em compensação, ele está na altura máxima. Então aqui ele tem energia potencial acumulada. Nesse ponto aqui, ele está na altura mínima. Se ele está na altura mínima, significa que ele não tem energia potencial gravitacional. Em compensação, neste ponto aqui, ele tem a velocidade máxima. Então, nesse vai e vem do skatista, a gente pode afirmar que eu tenho conversão de energia potencial em energia cinética, em energia potencial em energia cinética. Se eu fosse desprezar o atrito, ele ficaria aqui infinitamente convertendo essas duas formas de energia. Porém, há uma perda por atrito. Tudo bem? Então, o primeiro estágio, falamos um pouco de energia. Questão número 2, turminha. Vamos lá. Questão número 2. Descreva o ciclo da chuva mencionando as mudanças de fase observadas. Galera, questão muito fácil, muito simples, porque o ciclo da chuva todo mundo conhece, né? Basicamente, a ideia qual é? A água evapora, e essa água ela pode evaporar de inúmeras fontes. Não há necessidade de ficar falando de onde veio essa água que evaporou. Veio de qualquer lugar que tinha água. Beleza? Ela veio do seu quintal, da sua piscina, de uma poça d'água, de uma roupa no varal, de um rio, de um lago. Beleza? A água evapora e é evidente que essa evaporação ela é potencializada ao longo do dia, porque ao longo do dia os sistemas recebem calor. A elevação da temperatura da água promove a mudança da fase líquida para a fase vapor. Nesse ponto, turma, existe uma ressalva. É válida uma ressalva. Este processo, nós vamos chamar de processo de evaporação. E a evaporação é um dos tipos de mudança de fase, da fase líquida para a fase vapor. O processo de vaporização, ele pode ocorrer de forma branda ou lenta, que é a evaporação. Pode acontecer de forma forçada, que é quando eu coloco, por exemplo, uma água para ferver, para preparar um café. Eu estou forçando a mudança de fase, estou aquecendo até o ponto de ebulição, ou de maneira instantânea. De maneira instantânea, é o que a gente chama de calefação. Quando, por exemplo,
cai uma gotinha d'água em uma frigideira muito quente ou em um ferro de passar, tá bom? A vaporização, ela pode ser, então, por evaporação, que é este processo do problema, pode ser por ebulição, quando eu forneço calor até o ponto de ebulição, ou pode ser também a calefação, que seria a passagem instantânea. Muito bem, os vapores de água, eles irão, eu tenho a água, então, passando da forma líquida para a forma vapor, e essa passagem da forma líquida para a forma vapor, ela ocorre com ganho de calor. Portanto, a gente diz que isso aqui, como entra calor no sistema, é um processo endotérmico. É um processo que ocorre com absorção de calor. Chegando em estágios mais altos da atmosfera, esses vapores encontram uma temperatura mais baixa e eles sofrem um resfriamento. Esse resfriamento promove a perda de calor e a diminuição da temperatura. Nessa perda de calor, os vapores retornam ao estado líquido e quando eu tenho esse aglomerado de líquidos aqui, que é justamente a formação das nuvens, precipita e é exatamente a chuva. A chuva vai ser a precipitação dos vapores que foram condensados. Beleza? Então, mudança de estado físico, qual é? É a evaporação, cujo nome da mudança é vaporização. E também, turminha, a precipitação, cujo processo é a condensação. É a mudança do estado vapor para o estado líquido a partir do resfriamento. Beleza? Questão muito fácil, questão muito simples. Então é esse aqui o ciclozinho da chuva. Beleza? Evaporação, que ocorre com o aumento da temperatura, com ganho de calor, e a precipitação, que é a condensação, que vai ocorrer com a perda de calor. Beleza, turminha? Fiquem aí, porque são 13 questões e são conceitos importantes para você. Questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: explique a formação do orvalho. Turminha, o orvalho é essa singela gotinha que aparece nas plantinhas, geralmente no início do dia, né? A gente costuma encontrar o orvalho no início do dia. E a pergunta é justamente essa: por que ocorre a formação do orvalho no início do dia? A resposta a essa pergunta se encontra no comentário anterior, porque o orvalho ele é produto da condensação dos vapores. Nós sabemos que a nossa atmosfera ela é rica, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro em especial, ela é rica em vapores d'água. Tudo bem? Em regiões cuja a umidade relativa do ar seja muito mais baixa, por exemplo, Brasília, no nosso país, que é uma região bem mais seca, a possibilidade de formação do orvalho é muito menor. O potencial de formação do orvalho vai ser muito menor. Mas o que é o orvalho? O orvalho é justamente essa ideia. Quando os vapores d'água encontram uma superfície mais fria, o vapor tende a passar para o estado líquido. É um processo exotérmico, é uma perda de calor. É uma perda de calor. A mesma justificativa ocorre, por exemplo, em um banho quente. Geralmente no banho quente o blindex, né, fica todo embaçado. A mesma justificativa ocorre quando você tem um copo muito frio colocado à temperatura ambiente ou uma garrafa gelada colocada à temperatura ambiente. Não se espera que em banhos frios, em banho cuja temperatura da água do chuveiro esteja baixa, que o vidro fique embaçado. Tudo bem? Então são processos exotérmicos. E por que é muito mais comum
E por que faz muito mais sentido o orvalho pela manhã? Porque à noite a temperatura é mais baixa e a formação do orvalho se dá à noite. Durante o dia, conforme a temperatura volta a aumentar, esse orvalho evapora. Então não encontramos orvalho ao meio-dia, às 13 horas da tarde, e sim ao amanhecer. Tá claro, turminha? Beleza? Deixa aí no comentário qualquer dúvida. Questão número 4. Questão número 4 é uma clássica questão de mudanças de fase. Então, as mudanças de fase, elas possuem nomes. Eu tenho um nomezinho aqui, ó, do gelo derretendo. Eu tenho um nomezinho para o líquido virando vapor, o vapor virando líquido, do líquido virando sólido. E esse nome também referente à passagem direta, né, do sólido para o vapor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sabemos que, se eu for avaliar a temperatura, e se eu quiser, nesse momento, pensar numa noção intuitiva de quente e frio, sistemas mais frios tendem ao estado sólido. O ganho de calor aumenta a temperatura do sistema, gerando essas mudanças de fase. Então eu posso afirmar que nessa direção ocorre ganho de calor. O sistema ganha calor e muda de fase. Já na direção oposta, ocorre perda de calor, saída de calor. E por isso, a mudança de fase diminui a agitação das moléculas. Nome de cada mudança de estado, turminha? Vamos lá. O derretimento será chamado de fusão. Derretimento é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A passagem do estado líquido para o estado vapor chamaremos de vaporização. E a vaporização, que eu já disse que pode acontecer de 3 maneiras. Pode ser a evaporação, pode ser a ebulição ou pode ser a calefação, dependendo da velocidade dessa vaporização. O retorno do estado vapor para o estado líquido chama-se condensação, também chamamos de liquefação. Porém, a condensação está mais relacionada com a temperatura, com o abaixamento da temperatura, e a liquefação tem maior relação com a pressão. Então, um gás, quando pressionado, se ele passa do estado vapor para o estado líquido, esse processo é liquefação, de tal modo que seria até incorreto chamar de gás. Ele seria apenas um vapor que, pressurizado, retorna ao estado líquido. Exemplo clássico do que eu estou falando é o gás de cozinha, o gás butano. O gás de cozinha, o gás butano, ele é chamado de gás liquefeito de petróleo. Por quê? Porque apesar de ser um gás, no botijão ele está na fase líquida. Basta você consultar na sua casa. Pegue seu botijão e dê uma sacudida nele. Você vai perceber que tem um líquido dentro, porque ele foi liquefeito sob pressão. Tá? Se você não tiver a fim de se desgastar segurando um botijão de gás, você pode comparar a mesma ideia com um isqueiro. Um isqueiro contém um gás, porém você encontra um líquido no isqueiro. Quando você libera a saída, sai um gás, porém dentro do isqueiro está confinado um líquido, porque está liquefeito. E finalmente, solidificação, o nome é bem sugestivo, né? É a passagem para o estado sólido. Então, um líquido perde calor, ele resfria e solidifica. A sublimação, turminha, sublimação é essa passagem direta daqui para lá ou de lá para cá, ou seja, do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Tudo bem? É comum também alguns livros mencionarem do vapor para o sólido um processo chamado de ressublimação. Porém, sublimação vale nos dois sentidos. Já estamos na questão número 5 de uma super revisão de conceitos iniciais de química geral. A questão número 5 traz uma charge, traz aqui uma ilustração, e essa ilustração vai trazer a seguinte ideia. Então, veja, é o calor do Sol que nos mantém aquecidos.
não completamente. Galera, a ideia aqui é a seguinte: temperatura e calor, no nosso dia a dia, usualmente são tratados como se fossem sinônimos, como se tivessem exatamente o mesmo sentido. Porém, na ciência, calor tem um conceito e temperatura tem um outro conceito. Então, é muito comum em dias cuja temperatura esteja muito elevada que a gente se refira a esse dia, caramba, hoje está fazendo muito calor. Não é verdade? Em dias cuja temperatura esteja baixa, hoje está frio. Então essa noção de calor e temperatura, elas caminham juntas, de tal modo que por muitas vezes, na linguagem coloquial ou nas ideias do nosso cotidiano, elas se confundem. Porém, para a ciência, calor tem um conceito e temperatura tem outro conceito. Então vamos analisar rapidamente qual é a diferença, turminha, de temperatura e calor. Eu vou definir calor como sendo a energia térmica que transita entre dois corpos ou sistemas de temperaturas diferentes. Calor é o trânsito de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Mas qual é o sentido desse trânsito? Um trânsito tem sentido, realmente tem sentido. O trânsito é esse, do corpo mais quente para o corpo mais frio. O calor sempre é transmitido espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, se eu tenho um corpo A, cuja temperatura é maior que o corpo B, e se existe a possibilidade de troca de calor entre eles, o calor sairá do corpo A na direção do corpo B. É comum, por exemplo, cair no Enem questões do tipo: em um dia muito frio, um senhor usou a seguinte expressão: não vou abrir a janela para o frio não entrar. Exemplo: a expressão está correta ou incorreta à luz da definição de calor? Ela está incorreta, porque não é o frio que entra, é o calor que sai. Porque o fluxo espontâneo é do corpo mais quente para o corpo mais frio. Esse, portanto, turminha, é o conceito de calor. E eu aproveitei aqui e coloquei uma charge para homenagear aqueles que curtem o Luke Skywalker ou Darth Vader, beleza? Venha para o lado negro, Luke. Será um prazer. Vamos lá, turminha. Vamos avançar. Então, essa é a ideia de calor. Fluxo de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas e temperatura, professor? Temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. A definição da temperatura está aqui, ó. Seria um parâmetro, uma medida, um indicativo do grau ou do nível de agitação das moléculas. Isso aqui é a temperatura. Então, a diferença de temperatura para calor é gritante, são coisas bem distintas. Temperatura, nível de agitação das moléculas, ou grau de agitação das moléculas. Calor, troca de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Segue aqui, então, a questão 6, que vai abordar esse tópico em uma questão do Enem. Poxa, Filipão, isso cai no Enem? Olha aí, vê se não cai. Essa questão é uma questão do Enem. E diz assim: em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação? Opa! Como assim limitação? Mostra uma situação em que os conceitos corriqueiros, os conceitos usuais,
não são suficientes para diferenciar. E justifique. Vamos lá. Observem só na letra A. Muito carinho com essa letra A. Foco, turminha. Pensem comigo. Sugiro que vocês pausem esse vídeo e respondam. Tudo bem? Pausaram? Responderam? Então vamos lá. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. A ideia aqui é a seguinte: em cada situação que temperatura estiver escrita, se eu trocar por calor, a ideia se mantém ou muda. Então, letra A, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Observem só, turminha, durante a mudança de fase, ocorre uma variação da quantidade de calor. Então, esse aqui seria um esquema para uma substância pura. Esse aqui seria um gráfico de mudança de fase para uma substância pura. Por que eu sei que é uma substância pura? Porque tanto na fusão quanto na vaporização, durante a mudança de fase, o sistema permanece com temperatura constante. Muito bem, vamos focar aqui na vaporização, que é o que a questão está mencionando. Olha como que se dá essa vaporização. No eixo Y, nas ordenadas, eu tenho a informação da temperatura. Muito bem. E no eixo X, no eixo das abscissas, da quantidade de calor. Então, isso aqui é o famoso Q. Esse Q, ele pode estar em kJ ou em caloria. Olha que lindo agora. Observem só. O sistema está ganhando calor, ganhou essa quantidade de calor aqui, e aqueceu. Eu vou chamar isso aqui de Q1, só para destacar. Q1 serviu para aquecer do ponto inicial até o início da fusão. Depois recebeu o Q2, e olha para que Q2 serviu. Q2 serviu de propósito, intencionalmente aqui. Eu vou mudar a cor, já vou explicar para vocês por quê. Q2 serviu para mudar do estado sólido para o estado líquido. Q2 foi um calor recebido para a mudança de fase. Aqui também, essa quantidade de calor é o calor responsável para mudar do estado líquido para o estado vapor. Vou chamar de Q4, que eu estou diferenciando aqui, por intervalos. E aqui, turminha, finalmente, eu posso chamar esse aqui de Q3 e esse aqui de Q5. A quantidade de calor envolvida para sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui seria o somatório de cada etapa, Seria o somatório de cada etapa. Muito bem, seria o Q total. O Q total seria isso. Mas minha atenção especial, que eu peço para vocês, está nisso aqui. Observem só. Em Q2 e em Q4, a quantidade de calor envolvida é diferente de zero, porque o corpo está ganhando calor para mudar fase. Então, o calor está variando, porém a temperatura não está variando. Nesse caso, eu posso afirmar que aqui eu tenho o que a gente chama de calor latente. Esse aqui é o latente de fusão. E aqui eu tenho um calor latente de vaporização. Portanto, existe troca de calor e não há variação da temperatura. Então, já na letra A, eu encontro uma situação em que temperatura e calor não podem se confundir.
são coisas bem diferentes, uma vez que a temperatura está constante, mas a quantidade de calor está variando. Beleza? E as demais situações não são expressivas para essa situação. Então, ó, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura. Falar verificar a temperatura ou verificar o calor traz a mesma ideia. A chama de um fogão, a água quente de uma caneca, um forno pode aquecer uma vasilha de água. As ideias são próximas nas outras alternativas, mas na A, o conceito faz toda a diferença. Turminha, lembrando que o objetivo aqui não é resolver rapidamente uma questão, e sim aprender, estudar, tá bom? Então, se você está aqui até agora, parabéns. Vamos lá que a gente já está no meio do caminho. Por fim, vale destacar que o que eu coloquei na cor azul, aqui, ó, é o calor da mudança de fase. Temperatura fica constante e muda a fase, que a gente chama de calor latente. E o que está em vermelho tem mudança de temperatura. É o calor que envolve tanto o aquecimento quanto o resfriamento, que nós vamos chamar de calor sensível. Tudo bem? Vamos para a próxima. Dentre as partículas que constituem um átomo, destacamos prótons, elétrons e nêutrons. Turminha, aqui eu falo destacamos porque a constituição do átomo ela pode ser discutida ainda em subpartículas, tá bom? Então vamos lá, vamos considerar prótons, elétrons e nêutrons. Esses últimos, ou seja, os nêutrons, né? Os nêutrons, não possuem carga elétrica. Porém, mesmo assim, contribuem para a estabilidade do núcleo atômico. Comente sobre a relação existente entre os nêutrons e a estabilidade do átomo. Existe uma teoria, e essa teoria é uma teoria bem aceita, de que os nêutrons contribuem para a estabilidade do átomo. E aí, turminha? Quem pode explicar por que os nêutrons, ou como que os nêutrons contribuem para a estabilidade do átomo? Essa teoria que eu vou sugerir, ela defende a seguinte ideia. No núcleo existem prótons e nêutrons. Prótons são partículas positivas e nêutrons são partículas sem carga. Qual seria, basicamente, a função do nêutron em um núcleo atômico? A função do nêutron, turminha, imagine que isso aqui é o núcleo atômico, a função do nêutron seria justamente a de separar os prótons, minimizar o contato entre as cargas iguais. Já que cargas iguais se repelem, entre as cargas iguais, eu teria uma partícula neutra, uma partícula sem carga, que iria minimizar a repulsão entre essas cargas iguais. Então a função do nêutron é justamente essa. Sobre essa função tem várias curiosidades. Mais ou menos até o cálcio, que é o número atômico 20, eu tenho mais ou menos uma proporção de número de prótons igual ao número de nêutrons. A partir do cálcio, o número de nêutrons passa a superar um pouco o número de prótons. E nos elementos com maior número atômico, o número de prótons passa a ser bem menor do que o número de nêutrons. E as principais explicações estão relacionadas à estabilidade. Sendo que nós temos aí um limite. E o limite seria a partir do elemento chumbo. Porque do chumbo, que é o número atômico 82, para o bismuto, que é o de número atômico 83, tem início os elementos radioativos. São aqueles elementos que, mesmo cheios de nêutrons, o núcleo deles passa a ser um núcleo instável. Ou seja, são elementos que emitem radiação e essa radiação é provocada prioritariamente pelo excesso de cargas iguais. Tudo bem? Então a função do nêutron é essa, estabilizar o núcleo
pois separa cargas iguais, diminuindo a repulsão nuclear. A partir da explicação da questão número 7, nós temos aqui a questão número 8. Por quê? A questão número 8 tem um reflexo direto com a anterior. A partir da sua resposta na questão anterior, indique e justifique qual o único elemento que geralmente não possui nêutrons. A tabela periódica tem mais de 100 elementos. Desses, até o número atômico 92, que é o urânio, eu tenho aí o grupo dos elementos naturais, dos elementos que de fato, mesmo que uns em maior e outros em menor abundância, existem naturalmente. De todos esses, somente um carinha não costuma ter nêutron. E esse cara ele é muito famoso. Ele é o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1, tem massa 1 e tem 0 nêutron. Geralmente ele não tem nêutron. Existe o hidrogênio de massa 2, que tem um nêutron, que é o chamado de deutério, e existe o hidrogênio de massa 3, chamado de trítio, que tem 2 nêutrons. Mas isso aqui, ó, é raridade. Mais de 99% é desse tipo aqui. A pergunta é, por que o hidrogênio não possui de nêutron? Não possui nêutron. Não precisa de nêutron. A resposta está na questão anterior. Se a função do nêutron é justamente a função de separar prótons, como o hidrogênio só tem um próton, o hidrogênio é um átomo que não vai fornecer emprego para o nêutron. O nêutron não tem função em um átomo de hidrogênio. Porque se a função é separar prótons, se eu só tenho um próton, se está no singular, não há função para o nêutron. Essa é a principal justificativa. Questão número 9, turminha. Observe o diagrama abaixo e indique qual cientista é considerado responsável por cada modelo atômico. Em seguida, faça um breve comentário sobre as ideias principais de cada modelo. Breve comentário. Já existe uma aula aqui completa, né, sobre a evolução dos modelos atômicos. Tá? Isso aqui eu peguei na internet, não está escrito em português. Sobre a evolução dos modelos atômicos. Quem quiser depois pode assistir. Então aqui vai ser um breve resumo, um resumo do resumo. Eu tenho aqui 4 modelos atômicos. São modelos da ciência moderna. Esses modelos são de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. São conhecidos como modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Lembrando que existem aí, galera, existem outros artistas desse espetáculo. Por exemplo, no caso de Rutherford, eu tenho Geiger e Madsen aqui, que são muito representativos, tá bom? No experimento de Rutherford e na transição de Thomson para Rutherford, eu tenho todos que contribuíram para a radioatividade, que permitiram que o experimento acontecesse. Mas os principais nomes que vão aparecer em vestibulares e em livros, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Rapidamente sobre cada um. Dalton, ainda sobre inspiração do átomo filosófico, ele considerava o átomo a menor partícula, lembrando que na filosofia a palavra átomo tinha essa definição, né? A de negação, não divisível, então átomo seria uma partícula indivisível. Ele considerava que os átomos eram organizados pela massa, então para ele cada átomo tinha uma relação com a sua massa. Ele era neutro, ou seja, não se discutia questão de carga de um átomo, e o modelo dele foi conhecido como modelo da bola de bilhar, tá? Que é uma famosa bolinha de sinuca. Esse é o átomo de Dalton. A principal contribuição que Dalton vai deixar para a gente é a ideia de elemento químico. E essa ideia, lançada por Dalton, é válida até hoje. Prova disso é a própria tabela periódica, que é a tabela dos elementos. Do modelo de Dalton para o modelo de Thomson, eu tenho aqui um experimento nessa ampola, chamado de ampola de Crookes.
em que ele vai perceber a natureza elétrica da matéria. Isso de um modo muito simplificado, tá bom, gente? A história é bem maior. Então, ele passa a ser conhecido como pai do elétron. E ele pensa o átomo como sendo esse modelo aqui, ó. Já que eu tenho carga negativa, existe também carga positiva. O átomo continuava sendo maciço, porém, as suas cargas positivas eram a própria massa e a carga negativa estava incrustada, penetrada nessa massa positiva. Por isso que esse modelo foi conhecido como modelo do pudim de passas, o que para a gente não faz muito sentido, porque ele era maciço, né? E o nosso pudim tem um furo. Então seria o que a gente chama de modelo do panetone, para a gente faz mais sentido, em que as passas de um panetone seriam os elétrons. Rutherford, com o apoio de Geiger e Martin em especial, e com o apoio dos experimentos de radioatividade desenvolvidos por Henry Becquerel, William Röntgen e o casal Curie em especial, ele vai desenvolver um experimento na lâmina de ouro e ele vai bombardear com partículas radioativas uma lâmina de ouro e perceber que a maioria das partículas atravessa essa lâmina de ouro. A partir daí, ele e seus pesquisadores vão concluir que o átomo é predominantemente vazio, já que tantas partículas atravessaram essa lâmina. E se ele era predominantemente vazio e algumas partículas apenas que foram refletidas, quer dizer que a minoria do átomo é maciça e a maioria do átomo é vazia. Portanto, ele chega à conclusão que existe um núcleo denso e ele, por isso, é conhecido como pai do núcleo. Um grande legado, portanto, de Rutherford está no núcleo atômico, porque dele que vai surgir essa distinção de núcleo e eletrosfera. Um grande amigo, aluno e discípulo de Rutherford foi Niels Bohr, e o Bohr organizou a parte que os elétrons ficavam, organizou a eletrosfera por camadas eletrônicas. Então a principal contribuição dele está relacionada à organização da eletrosfera. Ele vai chamar essa eletrosfera de níveis de energia e os elétrons irão ocupar o nível de acordo com a sua energia associada. Bohr, já no início do século XX, ele vai provocar, ele vai estimular o estudo da física quântica, onde outros cientistas depois irão contribuir junto a ele para esse desenvolvimento, tá? Incluindo aí Albert Einstein. Vamos lá, turminha? Observem só. O experimento de Bohr explica, ou as ideias de Bohr explicam, por exemplo, por que quando submetemos materiais diferentes à chama, observamos cores diferentes. Ele explica isso pelo salto quântico. Segundo ele, o elétron ele pode ser excitado para níveis mais externos de energia, quando ganha calor, então ele absorve calor e salta para um nível mais distante, porém, quando ele retorna à sua camada original, esse excedente de energia é devolvido na forma de luz, portanto, ele absorve calor e emite luz, emite fótons. Isso tem sido bastante cobrado no Enem, fótons. E por isso, esse processo vai ser conhecido como salto quântico. O salto quântico justifica o famoso teste de chama, que é um teste qualitativo que se faz em laboratório de química. Estamos nas saideiras, falaremos agora um pouquinho sobre semelhanças atômicas. Questão número 10, parabéns se você que está até agora aí estudando. Muito bem. Um átomo do elemento químico X é isótopo de A e possui mesmo número de massa que B. Com base nessas informações, podemos concluir que o átomo do elemento X possui. Vamos lá, turminha? Antes, a gente tem que ter clareza disso aqui. A massa do elétron é uma massa muito pequena e, por isso, a massa do elétron é considerada desprezível. Dessa maneira, a massa do átomo passa a ser a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Tudo bem? Número de prótons
é o número atômico. É ele que identifica o elemento químico. O porquê da letra Z? Porque isso aqui deriva do alemão, tá? E o número no alemão vai ser escrito com a letra Z. Então eu vou falar que a massa é próton mais nêutron, ou Z mais N. Tudo bem? Se eu sei essa relação, para calcular nêutron, eu vou subtrair, né? A menos Z. Para calcular Z, A menos N. Não são três fórmulas, é apenas uma fórmula isolando grandezas distintas. Voltando para a questão, vamos analisar isso aqui. Eu tenho A e eu tenho B. A tem número atômico 20, B tem número atômico 22. A tem massa 41, vou colocar do lado esquerdo aqui, que é a posição padrão. B tem massa 44. Um átomo do elemento químico X, vamos lá, ó, quem é X? Ele é isótopo de A, ou seja, se ele é isótopo de A, ele tem o mesmo número de prótons que A. Átomos isótopos possuem o mesmo número de prótons e possuem o mesmo número de massa que B. B tem massa 44, então ele também tem massa 44. Podemos concluir que o elemento X, vamos calcular o número de nêutrons dele? Qual o número que somado a 20 vai dar 44? Se massa é próton mais nêutron, se a massa é 44 e próton é 20, qual vai ser o número de nêutrons? Basta subtrair, né? 44 menos 20. O número de nêutrons aqui vai ser 24. E o gabarito está aqui, ó, letra B. Então, o elemento X, ele é isótopo de A, aí guarda assim, isótopo, P de próton, e isóbaro de B. Isótopo de A, isóbaro de B. Quantos nêutrons tem ele? 44 menos 20, 24 nêutrons. Tranquilinho, turma? Aqui vale uma ressalva que átomos isóbaros têm a mesma massa, mas têm número atômico diferente. Átomos isótopos têm o mesmo número atômico, mas têm massa diferente. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons, mas são elementos diferentes. Sempre existirá semelhança e diferença. Porque se for tudo igual, eles são iguais. E aí eles não são isonada, eles são iguais. Muito bem. Questão número 11, muito fácil, muito simples também. Eu tenho uma tabelinha de prótons e nêutrons, tudo bem? Eu tenho uma tabelinha de prótons e nêutrons. E ele diz, o átomo isótopo de A, e que tem o mesmo número de massa que A, são respectivamente isótopo e com o mesmo número de massa. Turminha, observem só. Isótopo de A tem o mesmo número de prótons que A. Beleza. Então, isótopo de A vai ser o C. Só ele que tem, ó. A tem 17 prótons, C também tem 17 prótons. Número de massa de A tem massa 35, ó. Porque é próton mais nêutron. 17 mais 18. Então, A tem massa 35. Basta perceber qual desses aqui também tem massa 35. Tá? Já fica muito claro que vai ser B. Olha por que vai ser B. 16 mais 19 dá 35. Além disso, ele tem um próton a menos e um nêutron a mais. Se diminuiu um próton e manteve e aumentou um nêutron, compensou, né? Ele também vai ter massa 35. A vai ser 16 mais 19. Então tem o mesmo número de massa. Portanto, vai ser C e B. C e B. Gabarito letra A. E vamos lá para a penúltima questão de hoje. Penúltima questão. As espécies químicas representam átomos isótopos. O valor de X é: se eles são isótopos,
se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Quer dizer que esse valor é igual a esse aqui. Esses valores são iguais, são átomos do mesmo elemento. Tá? De propósito, eu vou colocar o 2x primeiro, né? 2x menos 10 vai ser um valor igual a x mais 5. 2x menos 10 é igual a x mais 5. 2x, passando x para cá, menos x é igual a 5. Menos 10 vai para o outro lado, mais 10. 2x menos x dá x. 5 mais 10 dá 15. Probleminha muito fácil, muito simples. Gabarito letra C, turminha. Beleza? Observem só. Vamos verificar qual é a massa deles. A questão não está pedindo não, mas vamos verificar qual é a massa deles. Então A tem número atômico 15, B também tem número atômico 15. Vamos verificar as massas. A, 3 vezes 5 dá 45. 3 vezes 5 menos 2 dá 43. Então possuem o mesmo número de prótons e massas diferentes. Portanto, são isóbaros. E finalmente, turminha, última questão dessa revisão bacana dos conceitos iniciais seriam os assuntos do primeiro bimestre de uma turma do primeiro ano do ensino médio, seriam assuntos do primeiro semestre do nono ano, dependendo da organização escolar. Tudo bem? Finalmente, última questão. No exercício escolar, um professor pediu a seus alunos que imaginassem um átomo que tivesse o número atômico igual ao seu número de chamada e o número de nêutrons 2 unidades a mais que o seu número de prótons. Então, galerinha, repetindo, o professor pediu o seguinte: imagina que o número de prótons, ou seja, o número atômico, seja o seu número do diário, seu número na chamada, e a quantidade de nêutrons seja 2 unidades acima desse número, beleza? Essa foi a proposta. O aluno de número atômico 15 esqueceu-se de somar 2 para obter o número de nêutrons e, consequentemente, 2 alunos imaginaram átomos isóbaros. Então vamos lá, ó. Essa informação aqui é importante. O aluno de número atômico 15, ele esqueceu de somar 2 e encontraram átomos isóbaros. Isso ocorreu com os alunos de quais números de chamadas, ou seja, quais números atômicos. Eu sei que você está pensando agora, cara, entendi mais ou menos, não está muito claro. É muito simples. Ó, o aluno de número atômico 15, ele deveria somar 15 com 17, né? Mas ele esqueceu de somar 2 unidades. Então ele somou 15 com 15, e ele encontrou massa 30. Um outro colega também encontrou 30 porque fez certo. Quem é esse cara aqui, ó, que somou 2 unidades e encontrou esse valor? 15 também. Vê se não é esse cara aqui, ó. Quem tem número atômico 14? O cara tem número atômico 14. Somou 2 unidades, 16. 14 mais 16, A igual a próton mais nêutron. Portanto, A é igual a P mais N. Os dois aqui vão encontrar isóbaros acidentalmente, porque esse amigão aqui se enganou e esqueceu de seguir a instrução do professor. Beleza? Portanto, são os alunos números 14 e 15. Turminha, fico muito feliz de ter contribuído até aqui com essa revisão para vocês. Façam ótimas avaliações, se dediquem nos estudos. Lembrem que conhecimento só agrega, conhecimento não ocupa espaço, conhecimento gera espaço, gera possibilidade de aprendizagem. Tudo bem? Diversifique suas formas de estudar, valorize os seus professores e
Lembrem que Deus ajuda quem senta e estuda. Portanto, se dediquem que não há fórmula mágica. A magia se faz na sua dedicação. Bons estudos, contem com o professor Felipe. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.